Mais uma vez o nosso abraço para o pastor Jurandir, na Assembleia de Deus, Missão e Vida, em Hidrolândia, presbítero Francisco Cajazeiras, o irmão Dudu, né? Glória a Deus, o pastor Ximenes, glória a Deus, Santa Quitéria, na audiência do programa Paz e Vida. Evangelista Antônio Marrocos, a paz do Senhor, meu pastor Natanael, saudades, São Paulo, capital, né? Nosso abraço, nosso querido evangelista Antônio Marrocos, né? Pregador da palavra de Deus, né? Aqui com a sua esposa, né? Lá em São Paulo, glória a Deus, louvado seja Deus. Aquele aqui diz, um amigo em comum, pastor Laurimar Santos. Nosso abraço ao pastor Laurimar, né? Glória a Deus. Depois nós estaremos atendendo ao nosso querido irmão, né? Em Cristo, né? Nosso irmão Betinho Santos, que pediu o hino. Aqui tem crente com Leonor Nascimento, o Hélito está, né, procurando aqui o hino no LP, né? Depois estaremos atendendo o nosso querido irmão. Glória a Deus. Queridos, para falarmos da ceia das bodas do Cordeiro, né? A festa das bodas do Cordeiro. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos que nos lembrar que Jesus, no capítulo 26 de Mateus, capítulo 26 e o versículo 29, nós vamos ler, irmão evangelista Antônio Marrocos, a paz do Senhor, meu pastor, paz do Senhor, meu querido, Deus te abençoe no seu ministério, continue usando poderosamente nas suas mãos, glória a Deus, pregando a palavra de Deus, glória a Deus, né? E você e a sua esposa, né? Mateus capítulo 26, versículo 29. Vou ler essa passagem bíblica. Mateus 26 e 29. Glória a Deus. Quando Jesus instituiu a Santa Ceia aqui na terra, né? Capítulo 26 de Mateus, versículos, né? 29, né? Vamos ler o Mateus 26, a partir do versículo 26. Mateus 26, 26 ao 29. Né? Diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Versículo 27. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos. Todos deviam beber o cálice, né? Tomar o vinho da Santa Ceia, símbolo do sangue de Cristo. Verso 29, verso 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Verso 29. Olha aqui que coisa linda, irmãos. O desejo de Jesus, tanto de participar da Santa Ceia aqui na terra, naquele cenáculo mobilado juntamente com seus discípulos, e o desejo de participar da Santa Ceia universal no futuro, lá na glória celeste. Verso 29. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia, o dia maiúsculo, viu, irmãos, aqui. Que dia glorioso, que dia faustoso, né?
Glória a Deus. Viu? Olha aqui. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Não poderíamos falar nesta noite sobre as bodas do Cordeiro, a festa de casamento de Jesus com a igreja, sem antes, glória a Deus, falarmos sobre a Santa Ceia aqui na terra. Glória a Deus. A importância da Santa Ceia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Né? Versículo, capítulo chave, né? Está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 32. Glória a Deus. Né? A ceia do Senhor, irmãos, é um ato de suma importância em si mesmo e na vida do crente. A Santa Ceia não é um simples ou um mero símbolo, como alguns pregam, mas sim uma das verdades centrais da nossa fé. A Santa Ceia lembra a paixão e a morte de Cristo em nosso lugar, bem como a sua segunda vinda, né? Tendo em vista suas verdades bíblico-teológicas, né? Cabe-nos tomar assento à mesa do Senhor com solenidade, com reverência, glória a Deus, né? E não apenas reverência, redobrada reverência, né? O que é a ceia? O que é a Santa Ceia? Para falarmos sobre as bodas do Cordeiro, né? Vale salientar, né? Nós devemos entender o que é a Santa Ceia, que é celebrada mensalmente aqui na terra, em todas as igrejas do Senhor Jesus Cristo. O que é a Santa Ceia? A Santa Ceia não é apenas um ato celebrado pela igreja, mas também uma proeminente doutrina bíblica. Em geral, todos sabem como proceder. Todavia, todos, né, poucos conhecem a doutrina, pois depende do estudo da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. A maioria dos crentes participa da Santa Ceia, mas não sabem o que é, o seu significado, né? Glória a Deus. A Bíblia Sagrada afirma que Paulo recebeu o ensino da Santa Ceia diretamente do Senhor, diretamente de Jesus Cristo. Olha o que ele diz aqui, né? 11:23 de 1 Coríntios. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Viu? Glória a Deus. Está aí, viu, irmão? A doutrina da Santa Ceia, o ensino da Santa Ceia, o apóstolo Paulo recebeu diretamente de Jesus. Não foi de homem nenhum aqui na terra, não. Provavelmente, irmãos, Paulo tenha recebido o ensino da Santa Ceia durante os 3 anos em que estivera, né, a sós com Deus na Arábia, sobre os quais as Escrituras silenciam sobre esses 3 anos, né? Gálatas capítulo 1, versículos 11 e 12, e os versículos 15 ao 17, onde Paulo diz que esteve na Arábia, né, a sós com Deus, viu, irmãos? Glória a Deus, durante 3 anos, glória a Deus. São duas as ordenanças, viu, da igreja cristã, originadas do ministério terreno de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 ordenanças. Quais são essas 2 ordenanças? O batismo nas águas e a Santa Ceia. Com o seu batismo no Rio Jordão, ele iniciou o seu glorioso ministério. Mateus capítulo 3, versículos 13 ao 16.
encerrando com a instituição da Santa Ceia, sua paixão e morte redentora. Mateus capítulo 26, versículos 26 ao 30. Enquanto o batismo nas águas fala da nossa fé em Cristo, e ocorre apenas uma vez na vida do crente, Marcos 16 e 16, a Santa Ceia do Senhor diz respeito à nossa comunhão com Ele e deve ser sempre renovada. Lucas 22, versículos 14 e 15. Né? Em primeiro lugar aqui nós vamos ver a definição e as designações da Santa Ceia. A Santa Ceia é uma ordenança da igreja, instituída por Jesus na noite em que ele foi traído. Na Bíblia ela é chamada de ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 20. E comunhão do corpo e do sangue de Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. Aleluia, glória a Deus. Em segundo lugar, nós vamos aprender, ver aqui a ordenança ou sacramento. A ceia do Senhor é conhecida pelos evangélicos como ordenança, por constituir-se numa ordem dada diretamente por Cristo aos santos apóstolos. Os católicos romanos e certas alas do protestantismo costumam denominá-la de sacramento. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Oh, glória! Os elementos da Santa Ceia. Quais são os elementos da Santa Ceia? São elementos da ceia o pão e o vinho, por representarem respectivamente o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, o pão, por ser este alimento, o símbolo da vida, Jesus assim identificou-se aos seus discípulos, dizendo assim, glória a Deus, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João capítulo 6, versículo 35. É bom que os irmãos leiam, os amigos, todo o capítulo 6 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 6 de João. Por conseguinte, quando o pão é partido na celebração da ceia, vem-nos à memória o sacrifício vicário de Cristo, ou sacrifício substitutivo de Cristo, através do qual ele entregou a sua vida em resgate da humanidade caída e escravizada pelo diabo. O segundo elemento, o vinho, identificado na Bíblia como fruto da vide e também cálice do Senhor, Mateus 26, 29, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. O vinho na ceia lembra-nos o sangue de Cristo vertido na cruz para redimir a todos os filhos de Adão. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Vamos ver o que Pedro diz aqui. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Portanto, queridos, o pão e o vinho são biblicamente o memorial do Calvário. Representam o corpo e o sangue de Cristo, oferecido por Ele como sacrifício expiatório para redimir-nos de nossos pecados. É a explícita, profunda e confortadora simbologia das Sagradas Escrituras. Aleluia, glória a Deus. A Santa Ceia é o memorial de um amigo que partiu. Aleluia. É a parábola de um amigo presente e é a profecia de um rei que voltará. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Existem na Bíblia Sagrada, irmãos, as lições doutrinárias da Santa Ceia. Vamos ver algumas das lições ou ensinos doutrinários da Santa Ceia do Senhor até a volta de Jesus.
Em primeiro lugar, a Santa Ceia é um mandamento do Senhor. 1 Coríntios capítulo 26, versículos 24 e o 25, né? Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Ele ordenou por 2 vezes: fazei isto em memória de mim. É uma ordem de Jesus, é um mandamento do Senhor. Em segundo lugar, a Santa Ceia é um memorial divino. Glória a Deus. Versículos 24 e 25 do capítulo 26 de 1 Coríntios, né? Diz assim: em memória de mim. É um memorial. É um memorial da morte do Cordeiro de Deus em nosso lugar. 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19. João 1 e 29. Como tal, a Santa Ceia comemora algo já realizado. Lucas 22 e 19. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus, aleluia. É interessante, irmãos, né? Preste bem atenção, com isso é profundo, né? A Páscoa, né, é uma festa estritamente judaica. A cristandade, né, comemora a Páscoa, mas a Páscoa é uma festa, né, estritamente judaica, irmãos. Né? A igreja de Jesus Cristo, né, o cristão da verdadeira igreja, né, não comemora a Páscoa. Sabe por quê? Olha a diferença da Páscoa, né, para Jesus Cristo. Né? Na Páscoa, o sangue, o objetivo do sangue era salvar o primogênito da morte. Capítulo 12 de Êxodo. Amém? O sacrifício na Páscoa, Cordeiro, né, substituiu o primogênito. Glória a Deus. Estão entendendo, irmãos? Olha, na Páscoa, o sangue, o objetivo era salvar o primogênito da morte. Em Jesus Cristo, o seu sangue é salvar o homem da ira de Deus. Na Páscoa, o sacrifício, o Cordeiro substituiu o primogênito. Né? Aleluia. Jesus Cristo substituiu a humanidade inteira. Na Páscoa, pureza, era oferecido um cordeiro sem mácula, sem nódoa, sem pecado. Em Jesus Cristo, aleluia, Jesus Cristo sem pecado, absolutamente santo, louvado seja o nome do Senhor, 100% perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na Páscoa, a comunhão, identificação com os israelitas. Em Cristo, a Santa Ceia, comunhão e identificação com Cristo. Aleluia. O apóstolo Paulo diz, tá, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, aleluia, que Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Todo o simbolismo da Páscoa se cumpriram em Cristo. Então Cristo é a nossa Páscoa. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Assim como a sociedade, o governo, o povo, as instituições particulares têm seus memoriais aos quais estimam, honram e preservam, nós temos mais razão, dever, direito e prazer de sempre participar da Santa Ceia do Senhor. Em terceiro lugar, a Santa Ceia é uma profecia a respeito da volta de Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, diz assim: anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, a Santa Ceia é uma profecia a respeito da volta de Jesus. Aleluia. A igreja, ao celebrar a ceia do Senhor, está também anunciando a todos a sua vinda. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Mateus 26 e 29. Em quarto lugar, a Santa Ceia deve ser precedida de autoexame do participante. É o auto-julgamento do cristão. É um autoexame do participante. 1 Coríntios 11, 25 diz, né? O que é que diz? Estão lembrados, irmãos? Examine-se, pois, o homem a si mesmo,
e assim coma do pão e beba deste cálice. Trata-se do auto-julgamento do cristão diante de Deus quanto ao seu estado espiritual. Uma autoanálise, um auto-julgamento. Aleluia. Esse autoexame deve ser feito com o auxílio do Espírito Santo e tendo a nossa consciência alinhada às Escrituras. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Em quinto lugar, a Santa Ceia do Senhor, né? E o discernimento espiritual do crente. Participar da Santa Ceia sem discernir o corpo do Senhor, versículo 29, é ter os santos elementos da ceia como coisas comuns e não como emblemas do corpo e do sangue de Cristo. Em sexto lugar, a Santa Ceia é uma ocasião propícia ao recebimento de bênçãos. Por isso que é chamada também de sacramento. O cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, Deus pode derramar copiosas bênçãos no momento da ceia. Houve milagres na preparação da primeira ceia. Leia Lucas capítulo 22, versículos 10 ao 13. Em sétimo lugar, a Santa Ceia é um momento de gratidão a Deus. Na ceia do Senhor, todo crente deve ser agradecido. Aleluia. O verso 24 do capítulo 11 de 1 Coríntios diz: e tendo dado graças, glória a Deus, em todos os registros da ceia, vemos a ação de graça a Deus. 1 Coríntios 11, 24, Mateus 26 e 27, Marcos 14, 23, Lucas 22 e 19. Em oitavo lugar, a Santa Ceia é para os discípulos do Senhor. Conforme Lucas 22, 14, Jesus levou apenas os 12 para a mesa da Páscoa. Seguida da ceia do Senhor. Se a ceia fosse para qualquer um, irmãos, ele teria chamado a todos sem distinção. Existem igrejas, denominações por aí, irmãos. Aleluia. Eu assisti na televisão, né? Glória a Deus. Que a Santa Ceia, as pessoas que não são crentes vão, participam da ceia. Pessoas idólatras, pessoas que bebem, fumam, jogam, pessoas inconversas, pessoas que nunca nasceram de novo, participam da Santa Ceia juntamente com os crentes. Mas a Santa Ceia é estritamente para os discípulos do Senhor, só para a igreja do Senhor, para os que são batizados nas águas, aleluia, que já fazem parte da membresia da igreja, aleluia. Por isso que Jesus levou apenas os 12 para a mesa da Páscoa, seguida da ceia do Senhor. Se a ceia fosse para qualquer um, ele teria chamado a todos sem distinção. A Santa Ceia é para os santos em Cristo Jesus. Glorificado e engrandecido seja o nome do Senhor. Em nono lugar, a Santa Ceia é o momento de profunda e solene devoção e louvor a Deus. Aleluia. Leia Mateus 26 e 30. E tendo cantado o hino, como Jesus cantou à sombra, né? Aleluia, da sua cruz, não podemos compreender nem explicar. Viu, irmãos? É um mistério. Como Jesus cantou à sombra da sua cruz, não podemos compreender nem explicar. Décimo lugar, a Santa Ceia é alimento espiritual. Toda ceia, irmãos, destina-se a alimentar. Devemos participar deste santo memorial convictos pela fé e esperança de que seremos novamente alimentados espiritualmente. 11º lugar, a ceia do Senhor condena a duplicidade religiosa, ou a duplicidade de vida. A Bíblia diz que Deus odeia a duplicidade. O que é duplicidade? Uma vida dupla. Uma vida na igreja e uma vida também no mundo. Aleluia. Participando da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 1 Coríntios 10, 21.
A Santa Ceia é incompatível com a duplicidade da vida espiritual do cristão. Salmo 119, versículo 113, Mateus 6 e 24, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória, irmãos, tendo em mente o que já foi exposto aqui nesta mensagem, aleluia, devemos sentar-nos à mesa do Senhor com discernimento, temor de Deus e humildade. Conscientizemo-nos, queridos, pois de que ali não estão meros símbolos, mas o sublime memorial da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Caso contrário, seremos contados como réus diante de Deus. Que o Senhor nos guarde a todos por sua graça. Oh, glorificado e engrandecido seja o nome do Senhor para todos sempre. A Santa Ceia, queridos, é coisa importante, é algo importantíssimo. A importância da ceia do Senhor é algo indizível, inexplicável, incomensurável. Glória a Deus. Em primeiro lugar, o passado é o memorial da morte de Cristo no Calvário para redimir os crentes do pecado e da condenação. Através da ceia do Senhor, vemos mais uma vez diante de nós a morte salvífica de Cristo e seu significado redentor para a nossa vida. Glória a Deus. A morte de Cristo, aleluia, é a nossa motivação maior para não cairmos em pecado e para nos abstermos de toda a aparência do mal. Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Que nós já vemos primeiro no passado a importância da ceia. Segundo lugar, presente, é um ato de comunhão com Cristo e de participação nos benefícios da sua morte sacrificial. E ao mesmo tempo, comunhão com os demais membros do corpo de Cristo. Aleluia, 1 Coríntios 10, 16, 17. Nessa ceia, com o Senhor ressurreto, Ele como anfitrião, faz-se presente de modo especial. Confira Mateus 18 e 20, Lucas 24 e 35. A importância também da Santa Ceia, em terceiro lugar, no futuro. É um antegozo do reino futuro de Deus e do banquete messiânico futuro, que são as bodas do Cordeiro. Quando então todos os crentes estarão presentes com o Senhor. Mateus 8, 11, Mateus 22, 1 a 14. Na ceia do Senhor, toda essa importância acima que nós mencionamos aqui, irmãos, aleluia, só passa a ter significado se chegarmos diante do Senhor com fé genuína, oração sincera e obediência à palavra de Deus e à sua vontade. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para todos sempre, glória a Deus. Aleluia. Queridos, aleluia, já que falamos sobre a importância da Santa Ceia, o que é a Santa Ceia, louvado seja o nome do Senhor. Temos que nos lembrar que depois do arrebatamento da igreja, aleluia, nós seremos conduzidos ao tribunal de Cristo e será realizado nos ares, no sexto céu. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre, glória a Deus. Após o julgamento das obras de cada crente, aleluia, após uma avaliação de valores, aleluia, e distribuídos galardões, as coroas, as comendas, as recompensas, aleluia, quando terminar os 7 anos da festa de casamento de Jesus com a igreja, será celebrada a Santa Ceia Universal lá na glória. Aleluia. Após a avaliação de Cristo das obras de seus servos diante do tribunal, Ele então conduzirá a sua noiva para o palácio real, onde se encontra a sala do banquete. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre, glória a Deus.
Oh, glória! Está escrito em Cantares de Salomão, aleluia. Capítulo 2, versículo 4. Preste atenção, que coisa linda, irmãos. A doutrina da palavra de Deus, aleluia. Oh, glória! Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 7. Ou melhor, Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 4. Diz assim: levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. Oh, glorificado seja o nome do Senhor para todos sempre, glória a Deus, aleluia. Oh, glória, aleluia. Conduzirá sua noiva para o palácio real, onde se encontra a sala do banquete, Cantares 2 e 4. Quando então terão início as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro são uma preciosa revelação para os corações de todos os filhos de Deus. Os anjos e os santos do antigo pacto ali estarão a cantar. Sabe o que? Qual é o hino? Apocalipse 19, 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Oh, glorificado seja o nome do Senhor para sempre. As Escrituras, irmãos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, utilizam-se do casamento, ou mesmo de outras ocasiões festivas, para simbolizar a glória espiritual final e a alegria dos fiéis servos de Deus. Vejamos como as Escrituras são proféticas e se combinam entre si em cada detalhe, irmãos. Somente depois que o Senhor julgar a grande prostituta Babilônia, que vem descrita mística e literalmente nos capítulos 17 e 18 do livro de Apocalipse, é que o Senhor apresenta sua esposa, uma virgem pura, 2 Coríntios 11, verso 2. No Novo Testamento, isso simboliza especialmente no Apocalipse, que a noiva do Cordeiro não deve ser confundida por uma mulher poliandra. A interpretação alegórica de Cantares de Salomão retrata Deus como sendo o noivo e marido da nação israelita. E isso tem sido usado pelos intérpretes cristãos para contemplar a igreja como a noiva de Cristo na sua glória futura. O livro de Cantares de Salomão lembra-nos sobretudo do verdadeiro retorno aos primeiros tempos, à juventude da humanidade. Ali aparecem dois nomes que, segundo se diz, não expressam a ideia comum apenas de um homem, né? No hebraico, Ish, e aquela que leva o seu nome, Isha, Gênesis capítulo 2, versículo 23. E sim, por Salomão, no hebraico, Shalomon, e Sulamita, Shulamite, o nome que eles trazem prova a necessidade de paz, pois o nome Salomão significa paz, pacífico. De Salomão vem a saudação Shalom, que significa paz, e do perdão divino para que não haja dureza de coração. Aleluia! As religiões helenistas, como as romanas, também empregavam esse simbolismo, o simbolismo das Escrituras, considerando a união entre seus adeptos e o Salvador, Deus, como uma espécie de matrimônio sagrado. Os cultos de fertilidade também empregam tal simbolismo. A parábola das virgens loucas e prudentes pinta o reino dos céus como uma espécie de festa de casamento. Mateus 25, 1 a 13. Enquanto que em Marcos capítulo 2, versículos 19 e 20, Jesus se refere a si mesmo como sendo o noivo, e seus discípulos seriam os convidados. Em João 3 e 29, João Batista refere-se a Jesus como noivo. Paulo fez uma aplicação mística e escatológica sobre esse simbolismo, dizendo que ele apresenta os crentes de Coríntios como uma noiva a Cristo, 2 Coríntios 11, verso 2. Por ocasião do arrebatamento da igreja, Cristo, aleluia, né? Preste atenção, por ocasião do arrebatamento da igreja por Jesus Cristo, essa noiva será pura e preparada para o noivo. Apocalipse 19, 7. Assim,
Na presente era, a igreja é retratada como noiva de Cristo. No período das bodas, porém, como a esposa e mulher do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Entre os judeus, as bodas eram celebradas durante 7 dias, com grande alegria. Leia Juízes capítulo 14, versículos 12, 15, 17 e 18. As bodas de Jacó durante 7 dias, Gênesis 29, 27 e 28. Na simbologia profética das escrituras sagradas, isso aponta para as bodas do Cordeiro durante 7 anos. Jesus também é judeu, e em termos proféticos, um dia equivale a um ano. Né? Um dia equivale a um ano. Números 14, verso 34, Ezequiel capítulo 4, versículo 6, João capítulo 4, verso 9. O Apocalipse descreve o tempo em que a noiva se aprontou. Oh glória! A Bíblia Sagrada fala, irmãos, no Salmo 45, sobre o vestido da noiva. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre, glória a Deus. O Salmo 45, eu quero ler para os irmãos aqui, né? Como é maravilhoso, irmãos, maravilhosa a palavra de Deus. O Salmo 45, irmãos, aleluia, preste atenção aqui, né? 45, Salmo 45, vamos lá. A partir do versículo 1, o Salmo messiânico, né? Glória a Deus, né? Diz assim: o meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei, aleluia. A minha língua é a pena de um destro escritor, aleluia. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens, que fala da beleza do rei, irmãos, sua graça, aleluia. Olha, tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Por isso Deus te abençoou para sempre. Cinja a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. E neste teu esplendor cavalga prosperamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça. E a tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos cairão debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Aqui vem, irmãos, que coisa linda, olha. Todas as tuas vestes cheiram a mirra, a aloés e a cássia, desde os palácios de marfim, de onde te alegram. Oh glória, aqui fala sobre Cristo, viu? A beleza de Cristo, glória a Deus. Agora vamos ver a rainha, seu séquito, a beleza da igreja agora. As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres donzelas. À tua direita estava a rainha, ornada de finíssimo ouro de Ofir. Ouve, filha, e olha, e inclina teus ouvidos, esquece-te do teu povo e da casa de teu pai. Então o rei se afeiçoará à tua formosura, pois ele é o teu Senhor, obedece-lhe. E a filha de Tiro estará ali com presentes, os ricos do povo suplicarão o teu favor. A filha do rei é toda ilustre nos seus palácios. As vestes são de ouro tecido. Levá-la-ão ao rei com vestes bordadas. Aleluia. As virgens que a acompanham atrarão a ti. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Você viu uma beleza da igreja? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Glória a Deus. O Apocalipse descreve o tempo em que a noiva se aprontou, irmãos. Seu vestido é todo bordado e branqueado no sangue do Cordeiro. Salmo 45, 14. Apocalipse 22, 14. Pois ninguém pode entrar naquela festa. Preste atenção. Que festa? A festa das bodas do Cordeiro. Aleluia. Depois do arrebatamento da igreja.
Pois ninguém pode entrar naquela festa com vestidura estranha. Oh, glória! Tem que ser vestidos brancos, branqueados do sangue do Cordeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aleluia! Ninguém pode entrar naquela festa, aleluia, com vestiduras estranhas. Onde é que eu arranjei isso, irmão? Leia Sofonias capítulo 1, versículo 8. E Mateus capítulo 22, versículo 11. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Preste atenção, irmão. Tem sido alegado por alguns teólogos, ateu, que eu chamo é ateólogo, que não existia o costume de dar vestes nupciais nos banquetes orientais, como bodas, aniversários, etc. Mas esses teólogos se enganam. Sabe por quê? Alguns textos escriturísticos apoiam que sim. Quer ver? Às vezes se fazia isto constantemente. Por exemplo, Gênesis 45, verso 22 e versículos seguintes. José, lá no Egito, apresentou mudas de roupa a seus irmãos. Sansão, no seu casamento, deu 30 mudas de vestidos aos seus companheiros. Juízes 14, verso 12. E Geazi pediu a Naamã mudas de roupas para os jovens que vieram da montanha de Efraim, alegando que tinham vindo visitar seu Senhor, segundo Reis capítulo 5, versículo 22. Devemos ter em mente que apenas um homem que entrou no banquete do rei sem as vestes nupciais foi expulso sem misericórdia. Mateus capítulo 22, versículos 11 ao 13. Ninguém, irmãos, aleluia, chegará ao céu, participará, aleluia, da festa das bodas do Cordeiro, se não tiver as suas vestes alvejadas, branqueadas, clareadas, purificadas, aleluia, no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O profeta Sofonias adverte que ninguém deve comparecer naquele dia sem as vestes reais. Diz assim Sofonias 1:8. E acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os príncipes e os filhos do rei, e todos os que se vestem de vestidura estranha. Tem que ser vestidos santos, purificados, vestidos santificados, decentes, decorosos. Aleluia, glorificado seja Deus. Evidentemente essa passagem aponta para o grande dia do Senhor, mas de certo modo deve ser aplicado aqui também. Portanto, meu prezado irmão e amigo, somente as vestes da justiça de Cristo prevalecerão naquele dia. O mais, tudo será rejeitado. Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Oh, glória! Irmãos, eu não vejo o dia de chegar, irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Este maravilhoso evento. A ceia das bodas do Cordeiro serão para cumprimento das palavras de nosso Senhor, quando se encontrava no cenáculo mobiliado e preparado, numa expressão e gesto de quem estava dando um até breve aos seus discípulos. Ele disse: até aquele dia, nas bodas do Cordeiro, em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Mateus 26 e 29. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, esta celebração da ceia, aleluia, terá lugar somente no final das bodas. Quando terminar a festa de casamento, irmãos, aleluia, culminará, glória a Deus, com a Santa Ceia. Esta ceia será para lembrar a morte de Cristo. Ela deve ser lembrada aqui e na eternidade. Oh glória, a ceia, teve lugar no cenáculo mobilado e preparado. Seu início marcou a última noite do ministério terreno do Filho de Deus. Mateus 26, 28 e 29. Foi a única, preste atenção esse mistério aqui, irmão. Preste atenção. Foi a única coisa que o Senhor Jesus desejou fazer nesta vida. Aleluia, viu? Lucas 22 e 15. Aleluia.
Páscoa no antigo pacto e a ceia no novo apontam para uma mesma coisa, a morte de Cristo. A primeira estava distante da outra cerca de 1500 anos e tinha um caráter prospectivo, apontava para a cruz de nosso Senhor. A segunda, a Santa Ceia, tem um caráter retrospectivo, apontando também para a morte do Salvador. A Páscoa judaica encontra seu cumprimento, viu? O seu cumprimento, sabe aonde? Aleluia! E seu fim na vida, morte e ressurreição de Cristo. O Cordeiro de Deus substituiu o Cordeiro Pascal. O livramento do jugo egípcio corresponde à libertação da escravidão do pecado. Doravante, o corpo de Cristo nos será dado por nutrição, e seu sangue nos guardará contra o malho destruidor do anjo da morte. Aleluia! Assim Cristo retorna ao passado e o vivifica através de sua morte, a memória da Páscoa. O passado da morte é dedicado à vida e a memória é arrebatada pela esperança. Nas palavras solenes, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. A ceia do Senhor inicia uma nova era, apontando para uma obra já consumada. Podemos observar, irmãos, que duas festas uniram-se na celebração do Senhor. E nossa lembrança nos levará agora para a tarde sombria que antecipava o dia da morte de Cristo. Nesse cenáculo deu-se um acontecimento notável. A festa pascual foi solenemente encerrada, Lucas 22, 16 ao 18. E a Santa Ceia instituída como igual solenidade. Compare Lucas 22, 19 ao 21. Sobre essa mesa terminou um período e começou outro. Cristo era o cumprimento de uma ordenança e a consumação da outra. A Páscoa agora tinha servido a seu propósito, porque o cordeiro que o sacrifício simbolizava ia ser morto no dia seguinte. Por isso foi substituída por uma nova instituição, apresentando a verdadeira realidade do cristianismo. Com a Páscoa tinha apresentado a do judaísmo, mas nosso Senhor falou também de uma ceia futura, e agora seu cumprimento está em foco. O livro de Apocalipse, irmãos, encerra 7 bem-aventuranças, e cada uma delas com significação especial, Primeira bem-aventurança: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, versículo 13. Segunda bem-aventurança: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Apocalipse 14, verso 13. Terceira bem-aventurança: bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Apocalipse 16, verso 15. Quarta bem-aventurança: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse capítulo 19, versículo 9. Apocalipse 19, verso 9. Quinta bem-aventurança: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Sexta bem-aventurança: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22, verso 7. Sétima bem-aventurança: bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Oh glória! Apocalipse 22, 14. Todas estas bem-aventuranças, irmãos, recairão sobre aqueles que foram arrebatados por Jesus. E a quarta é específica para aqueles, os chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Ao encerrar a Santa Ceia naquele cenáculo,
Nosso Senhor falou de uma outra com caráter escatológico, com caráter futuro. Quando ele terminou, encerrou a Santa Ceia no cenáculo, aleluia, viu? Falou de outra Santa Ceia, quando diz: digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide até aquele dia. Que dia, irmãos? Nas bodas do Cordeiro, em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Mateus 26, 29. A ceia do cenáculo marcou o término da missão terrena de Jesus. Terrena aqui significa na esfera terrestre, né? Aleluia. E deu início à sua missão celestial de sacerdote. João 17, versículos 14, João 17, versículo 4, versículo 11 e versículo 13. Após a celebração daquela ceia, Jesus desceu para o sombrio vale da batalha. De igual modo, também após a celebração da ceia das bodas, ele descerá para o sombrio vale do Armagedon. Apocalipse 19, 11 e versos seguintes, a fim de terminar, sabe o quê? Com aquela grande guerra. Aleluia! E a seguir, estabelecer seu reino milenar aqui na terra. Estaremos falando disso amanhã. Por isso se faz necessário que esta quarta bem-aventurança recaia sobre aqueles que levaram o vitupério de Cristo em qualquer tempo ou lugar. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre, glória a Deus. Irmão, existe um simbolismo, uma tipologia tão linda na Bíblia sobre as bodas do Cordeiro, que 90% dos pregadores não conhecem. Por exemplo, né? Em primeiro lugar, Isaac e Rebeca. Enquanto o Espírito Santo e a igreja estão na terra, o mundo possui luz e está preservado de sua total deteriorização. Mateus 5, 13 e 14, 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7. Mas, vindo o arrebatamento da igreja, o sal é tirado da terra e a luz do mundo. E aí, as densas trevas cobrirão todo o globo e o mundo morrerá no seu pecado. João 8, 21 e 28. Isaías 60, verso 2. Quanto à maneira de Cristo receber a igreja, a Bíblia nos dá uma ilustração. Aonde? No Velho Testamento. Gênesis capítulo 24. O mordomo Eliezer, o mordomo de Abraão, foi buscar a noiva para o filho do seu senhor. Presta atenção. Para o filho do seu senhor, para Isaac. Pois, né? Presta atenção, irmãos. Depois de encontrar Rebeca, a moça indicada por Deus, ataviou-a, o que ataviou-a? Adornando-a com joias, enfeitando-a com joias, aleluia, e guiou-a através do deserto e por todo o caminho, até chegar e entregá-la ao noivo Isaque, o filho do seu senhor. Isaque, por sua vez, não estava em casa do seu pai, mas esperava a vinda de sua noiva no campo, onde possuía um lugar de repouso e oração. O Espírito Santo representa esse Eliezer simbólico. Veio até essa terra para levar a noiva, a igreja, ao Filho de Deus. Foi o Espírito Santo a pessoa prometida pelo Pai. Joel 2, 28 e 29, Lucas 24 e 49, Atos capítulo 2, versículos 1 a 13. Desde que aqui chegou, tem enfeitado, ataviado a noiva com os seus ricos dons, adornando-a com as suas joias, que são os dons espirituais. Vale salientar, irmãos, que os dons espirituais não são apenas enfeites, são talentos, ferramentas de trabalho, mas não deixa de ser adornos, enfeites, pois uma igreja que tem os dons espirituais, ela é linda, embelezada, ataviada, adornada, ornamentada, aleluia, pelos dons espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. As joias representam os dons do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. E permanece com a igreja o Espírito Santo, guiando-a através dos caminhos escabrosos deste mundo. João 14, versículos 16 e 17. João 15, 13 e 14. Até o momento glorioso de entregá-la a Jesus Cristo, o noivo.
que por sua vez não estará na casa do Pai, diante do trono assentado à destra do Pai, mas aguardando a vinda de sua noiva, neste sublime lugar, no tribunal de Cristo, aleluia, que tem sido preparado para a recepção da igreja, lá no sexto céu. Como Isaac, que depois levou a sua noiva à casa de seu pai, Abraão, e ali realizou a festa de núpcias, assim também fará Jesus. Terminada a festa dos galardões, Cristo introduzirá a sua igreja ante o trono de Deus, a casa do Pai, o palácio real, aleluia, a sala do banquete, Hebreus 2:13, Isaías 8:18, em cuja presença serão celebradas as bodas do Cordeiro. Será uma insígne e gloriosa festa, diferente das cerimônias de casamento que conhecemos na terra. Será um culto de contínuo louvor, aleluia, uma grande multidão de anjos de todas as miríades celestiais, bem assim com todos os santos, patriarcas e profetas do Velho Testamento, que também tomarão parte na primeira ressurreição, inclusive João Batista, que se fará presente como o amigo do esposo. João 3:29, João Batista é chamado o amigo do esposo, irmão, o amigo de Jesus. Todos serão convidados de honra. Compare Lucas 13:28, Mateus 8:11 e 12. Compare com Mateus 22, 1-14. Os convidados que se recusaram não eram dignos. A geração que rejeitou a Jesus. A igreja como esposa, 2 Coríntios 11:2, apresentar-se-á, aleluia, em número incontável de remidos de todas as tribos, línguas e povos e nações, com os seus trajes característicos, adornada com o seu vestido de linho fino, puro e resplandecente. Apocalipse 19:8. O noivo celestial deseja ver a sua noiva, irmãos, a sua igreja irrepreensível, trajando a rigor e sem mácula. Eclesiastes 9:8. Em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Vestidos brancos e a unção do Espírito Santo, aleluia, permanentes na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Como Deus fica triste, irmãos. A situação das igrejas hoje, totalmente mundanizadas, secularizadas, sem os adornos, sem os dons espirituais. Igrejas que, um dia um pastor me disse: rapaz, está com 10 anos que Jesus não batiza nenhum crente na minha igreja. Eu disse: você está desviado. Pastor que pastoreia uma igreja e não vê, não vivencia, não presencia o agir de Deus, os milagres, os prodígios, as maravilhas, os dons espirituais, aleluia, cura divina, os mortos sendo ressuscitados, os surdos ouvindo, os mudos falando, os cegos enxergando, os paralíticos andando, os demônios sendo expulsos, os mortos sendo ressuscitados, batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais em evidência. Não é a igreja de Cristo, irmãos. Essa igreja está totalmente desviada, aleluia, totalmente desafinada com o diapasão do céu. O noivo celestial, que é Jesus, deseja ver a sua igreja irrepreensível, trajando a rigor e sem mácula. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. João, o apóstolo, testemunhou a forma como assistiu em visão a chegada da igreja para a comemoração das bodas. Ao penetrar nos umbrais celestiais, houve uma verdadeira proclamação de júbilo, feita pelos habitantes do céu, em homenagem à noiva. Foi entoado um hino maravilhoso que bem expressa o contentamento que havia entre os santos anjos e todas as miríades celestiais, pela presença da igreja e pela comemoração das bodas do Cordeiro, prestes a se realizar. O hino continha a seguinte estrofe, Apocalipse 19:7, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Nesse momento João assistiu quando o Pai, que estava sentado no trono, entregou a Jesus, que é o Cordeiro, o livro selado com 7 selos.
este precioso documento selado por dentro e por fora, Apocalipse capítulo 5, aleluia, será a escritura de posse da terra e também o programa divino para expurgar o mal de toda a superfície da terra e dos céus e estabelecer o reino de Deus. Só a Jesus coube o direito de receber e tomar posse do livro e abrir os seus selos, porque somente ele adquiriu este direito pelo valor de seu precioso sangue e tem no seu corpo as marcas dos sofrimentos recebidos para alcançar essa glória. Apocalipse capítulo 5, versículos 1 a 8, Zacarias capítulo 13, versículo 6, compare com Jeremias capítulo 32, versículos 6 ao 15. Agora diante do Cordeiro, como antes, diante do trono de Deus, os seres viventes que representam a criação da terra e os 24 anciãos que representam a igreja do Velho e do Novo Testamento, prostram-se em adoração, confirmando o momento supremo pelo qual toda a criação suspira. Apocalipse 5, 9 ao 14, Romanos 8, 21 ao 23. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse capítulo 11 e o versículo 15. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada fala do hino desconhecido. Com o mesmo gesto de adoração, os remidos irrompem juntamente com o cântico da redenção. Salmo 33, verso 3. Salmo 144, verso 9. Um hino novo, ainda desconhecido no céu, com a seguinte letra: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse 5, 9 e 10. Enquanto os remidos cantam nessa visão o cântico da redenção, irmãos, lembrando o ato sacrificial de Cristo, um grande coral de anjos, composto de milhões e milhões e milhares de milhares, responderão em estribilho, exaltando a dignidade do Cordeiro de receber poder, riqueza, sabedoria, força e ação de graça. Apocalipse capítulo 5, versículos 11 e 12. Tudo num perfeito louvor e ato de adoração. Compare Hebreus capítulo 1, versículo 6. Convém notar que não é o cântico dos anjos o mesmo cântico da redenção. Os anjos não podem cantar o cântico da redenção. Os anjos cantam o cântico da criação, enquanto a igreja canta o cântico da redenção. Ainda que eles desejassem compartilhar desse maravilhoso cântico, 1 Pedro 1 e 10, porque esse cântico é um privilégio exclusivo dos remidos. Mas o cântico de louvor do grande coral de anjos não se extingue, antes cresce e se propaga, e finalmente toda criatura no céu, na terra, no mar, os santos que estiverem em toda parte e em todo o vasto universo de Deus, unem as suas vozes em acordes harmoniosos para tributar ações de graça, honra, glória e poder à majestade augusta de Deus e ao seu bendito Cordeiro. Apocalipse 5, versículo 13. Este tributo de louvor perdurará por toda a eternidade. Oh, glória a Deus, aleluia. Que diferença desses cultos, hein, irmãos, para os cultos das nossas igrejas hoje. Aleluia. Muitas igrejas são verdadeiros espetáculos pirotécnicos, né? Com jogo de luz, de fumaça, cantando no escuro, irmãos. Que coisa terrível, que coisa tenebrosa. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto outros cantam cânticos tristes, lúgubres, tétricos. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Culto sublime e glorioso. O ápice dessa magnífica reunião é rememorar a vitória do Calvário. Nós acreditamos, irmãos, eu acredito, que a alegria de Jesus será tão grande. Veja Isaías 53 e 11, que ele mesmo ministrará a santa ceia do Senhor, conforme está em Mateus 20 e 28, Lucas 22, 27, 29 e 30. Nessa comemoração também serão usados os dois elementos já ministrados por Jesus na instituição da Santa Ceia. Aleluia.
com os seus discípulos, celebrou a sua última Páscoa, o pão e o vinho. Alguém um dia me perguntou, pastor Natanael, e esse pão e esse vinho, da onde vai aparecer de onde? O pão e o vinho serão de fabricação divina, fabricação celestial. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios 11, 23 e 26. Isso é provado pela expressão de Jesus: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graça, disse: tomai-o, e repartiu entre vós, porque vos digo que não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Lucas 22, 15 ao 18. Que culto sublime, irmãos. Que culto glorioso. Você quer participar desse culto? Você quer participar da Santa Ceia, a ceia das bodas do Cordeiro? Só tem um meio. É aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Aleluia, obedecer a Cristo. Glória. Esse culto será concluído com um amém, bem forte, dado pelos seres viventes e pelos 24 anciãos, os remidos do Senhor, que genuflexos adoram ao que vive para sempre. Apocalipse capítulo 5, versículo 14. Louvado